Tudo bom, candidato? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Esta é uma série de entrevistas do portal Momento MT, onde a gente está conversando com diversos candidatos às prefeituras dos municípios mato-grossenses. Hoje a gente está conversando com Cristiano Ossucci, candidato à prefeitura de Lucas do Rio Verde. Tudo bom, Cristiano? Correto? Bom dia. Bom dia. Cristiano, eu recebi a sua biografia, né? Falando sobre quando chegou aqui em Lucas em 1992. Então, a minha primeira pergunta, ela vai em direção a essa chegada, a esse início em Lucas do Rio Verde, né? Como que foi essa experiência de chegar ainda jovem na cidade, né? E como é que isso influenciou a sua visão em relação ao desenvolvimento local e a sua decisão de entrar para a vida pública? Bom, bom, meu pai, o que trouxe meu pai a Lucas do Rio Verde, em 1984, foi através da agricultura. Quando ainda eu era muito criança, né? Aí nós tínhamos propriedades no estado do Paraná também. E aí nós ficamos no Paraná e ele veio para cá desbravar, na época, em 1984. Ao decorrer dos anos, em 1992, quando já havia já uma boa história já de trabalho, um trabalho árduo, né? Onde meus pais tomavam, meu pai, meus tios, né? Vieram com ele, tomavam banho até de tambor, vamos dizer assim, que não existia... tudo era muito sofrido na época, né? Porque de Cuiabá para cá não havia asfalto, havia estrada de chão, né? Que em 1986 era tudo chão de Cuiabá para cá. E deu-se o início à rodovia. No ano de 1986, no período de um ano, foi construído toda essa BR. E assim meu pai contava para mim, filho, o pai não pode te trazer porque você ainda não tem idade. Eu tinha apenas 5 anos, né? Então, assim, eu cuidei muito da minha mãe, junto com a minha mãe, desde criança, sempre ajudando ela no Paraná. E meu pai e meus irmãos mais velhos vieram para cá nos outros anos seguintes, que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Um é 9 anos mais velho do que eu e o outro 6 anos. E aí eles vieram nos anos seguintes, 84 e 86. Aí, conforme o ano vai passando, eles me trouxeram em 92 pela primeira vez, pisar os pés em solo do Verdense. Ao chegar aqui, tudo era novo, né? Tudo era novo e havia só a Avenida Rio Grande do Sul e a Paraná, e algumas travessias entre uma e a outra, e era chão ainda, né? E aquilo, eu não importava a forma que era Lucas. E era lógico, tudo no começo, não tinha nada assim, aquela beleza, né? Porque tudo era no começo, tudo desbravando. Mas onde meu pai estava, onde a família estava, para mim era o suficiente qualquer local onde tiver para trabalhar. Então, assim, o que em mim despertou em mim, ao decorrer dos anos, é ver que meu pai escolheu esse lugar, escolheu o Lucas do Rio Verde para ser o nosso lar. E aí a gente vinha ajudando muitas famílias que na época perecia de, muitas vezes, necessidade. Nós, quantas vezes, por exemplo, pessoas doentes, enfermas na época, que na época dava malária, na época dava muito dengue. Então, assim, as pessoas sofriam, não tinha ninguém por eles. Então, assim, a gente colocava as pessoas dentro das nossas caminhonetas, corria para o hospital, levava para o hospital sem sequer, como se diz meu pai, né? O que faz com a mão direita, a mão esquerda não é para ficar sabendo, né? Quem teme a Deus tem que amar o próximo, amar as famílias. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre priorizou, cuidar das pessoas. E trabalhando com meus pais, meus tios, meus irmãos, nós viemos desenvolvendo dentro do Lucas do Rio Verde a nossa história. E ao despertar em mim a política, porque assim, a política eu nunca entrei na política, é a primeira vez que me despertou entrar na política, mas a gente também não sabia que a política estava dentro de nós, porque a gente já ajudava as pessoas no trabalho social. Chegava final de ano, a gente enchíamos a caçamba das caminhonetas, ajudava com cesta básica as famílias carentes, família que não tinha nem um chuveiro para instalar, nós ia lá, pagava um eletricista, quando não era nós mesmos que instalava para as famílias que não poderia na época, não tinha condições. Então a gente fazia, mas a gente não era de se aparecer. Aquele negócio assim que você faz, Deus está sabendo, e mais cedo ou mais tarde, para você plantar hoje, o que você planta, você colhe. Então a gente espera em Deus. Aí sempre parece uma pessoa. Quando você precisa de alguma coisa, uma porta se abre, ou no banco, ou numa multinacional. E a gente sempre procurou plantar lavoura. E só que assim, eu nunca administrei as lavouras, porque não tinha idade ainda, né? A idade veio chegando, até o momento que eu participei com os meus irmãos
E, e aí eu via que o nosso Brasil vinha, na verdade, numa disputa política em 2018 com o candidato Jair Messias Bolsonaro na presidência. E foi na onde que eu assim falei assim, nossa, nem eu não tinha atentado, um exemplo, minha visão para a política, porque sempre, desde criança, eu ouvia falar que a política era uma coisa muito suja, era uma coisa assim que não era bom uma pessoa de família entrar, e tudo. Isso era aquilo que a gente sempre ouviu falar de criança, desde quando era de criança. E desde norte a sul do Brasil, eu sempre ouvia falar isso. Eu falei assim, não, mas aí eu me conscientizei uma coisa. Pô, mas se a política é o órgão administrativo, né, de uma gestão pública, se uma pessoa do bem, que tem a mentalidade voltada para Deus, família, o próximo, e não entrar, pode entrar uma pessoa com uma mentalidade, muitas vezes, mal, uma mentalidade que não é voltada ao povo, e quem que vai perecer? Somos nós. Quem vai perecer são os nossos filhos, a nossa geração vindoura, né? Então, assim, despertou em mim de eu aceitar um pleito, e hoje estamos aí. Mas, assim, o que despertou é porque a gente ama a nossa cidade, ama o próximo, e uma coisa, assim, que doeu no meu coração é saber que de todos esses anos que a gente vem caminhando na nossa cidade, é saber que os últimos 5 anos, 4 anos para cá, um peso no olhar do povo luverdense, né? Porque a gente vai para o Paraná, muitas das vezes, que é a nossa cidade natal, nossa terra natal, e então a nossa cidade repercute um reflexo de uma cidade boa, uma cidade bonita, empreendedora. E eu vejo assim que realmente é verdade. Então, assim, só que no rosto do povo da nossa cidade, que é o que gera, é o sangue que corre nas veias do nosso povo, estava assim, desanimado, sem ânimo. E eu chegava nas pessoas e perguntava, às vezes nem precisava chegar, eu falei assim, meu Deus, aqui o custo de vida é muito alto, a gente perece muito por causa dessa área. Já chorei com famílias aqui que saíram de outros estados, que venderam suas coisas para tentar a vida aqui, com 2, 3 anos, ter que vender sua geladeirinha que comprou numa Martinello, que comprou numa loja Gazin, e vender tudo de novo, retroceder na vida e voltar para o seu estado de origem, porque não conseguiu realizar seu sonho em Lucas do Rio Verde. Isso doía demais, demais dentro da gente. Então, assim, eu peguei e me dispus a entrar. E tem alguma política pública, candidato, pensada para essa população que vem até Lucas do Rio Verde, que migra para Lucas e não consegue permanecer pelas situações que mencionou agora? Tipo como você fala? Tipo custo de vida, questão de trabalho, certo. Essa permanência que você mencionou. Nós temos um projeto dentro do nosso plano de governo, e uma pergunta que eu faço, por exemplo, ao povo que mora na nossa cidade. Nós enfrentamos assim algo muito difícil na mão de obra, inclusive afeta até as mãos de obra com as empresas devido ao alto custo das pessoas que procuram uma habitação. Então, a nossa proposta é o quê? É proporcionar ao povo de Lucas do Rio Verde um terreno, a construção aprovada para a pessoa, com 2 a 3 anos de carência, sem pagar nenhuma mensalidade. E começa a pagar do 3º a 4º ano, 20 anos para pagar. Com mensalidade no decorrer de 20 anos esse tempo. E venha ajudar a nossa habitação, o povo da nossa cidade. Para tirar o peso de cima deles, e eles poderem ter. E outra coisa, dentro desse projeto, a pessoa vai escolher a forma da casa, o modelo da casa. Se é virada para a esquerda, virada para a direita, virada para frente. O modelo é a pessoa que vai determinar qual a construtora, junto à nossa gestão pública, um convênio, a qual vai dar a prioridade para a pessoa escolher. Que vai estar aprovado o financiamento e o terreno para a pessoa, para a família. E ela vai escolher o modelo da casa naquele valor, no teto, vamos dizer que seja lá uns 300 a 400 mil, que seja um exemplo, né? Que não seja, vamos supor assim, esse valor exato, mas a pessoa vai poder escolher o modelo da casa, construir do jeito que sonha, vamos dizer assim, vai poder sonhar com uma moradia de volta, né? E vai ter esse prazo aí para pagar, né? Vamos dizer que começa a pagar aí no 3º ano em diante e 20 anos para pagar esse prazo. Nós queremos tirar esse peso de cima do povo de Lucas do Rio Verde. Temos também um projeto chamado Cidade Solar. Nós queremos implantar em Lucas do Rio Verde energia solar para todo o município, para todos os moradores da cidade. Queremos diminuir essa carga, esse peso, esse valor da nossa taxa de energia. Então isso aí vai contribuir
para baixar também os custos da habitação. Esse é um dos projetos que a gente tem. Muito bom, candidato. Em relação à sua formação em teologia, né, e a experiência aí como uma autoridade, né, eclesiástica, como é que esses aspectos da sua vida, eles se impactam na sua abordagem na administração pública? Correto. Uma pergunta muito importante, Camila. Eu entrei em 2008 pela faculdade, seminário faculdade, colação de grau, é o seminário da Faculdade Gospel, Ituiutaba, Minas Gerais. Eu fiz a minha matrícula em 2008, me formei em 2016, outubro de 2016, dia 15 de outubro de 2016. Essa formação teológica, ela traz um aprofundamento do ensino milenar, ensino bíblico, né? Então, assim, eu aplico muito sobre os estudos com pessoas, princípios milenares, inteligência emocional e princípios milenares. Eu sou formado também em gestão de processos e gestão de pessoas. Então, assim, nessa gestão de processos e pessoas, inclui a minha formação em inteligência emocional. Também sou formado, me formei em Florianópolis, Santa Catarina, na Praia dos Ingleses, no Costão do Santinho. E também me formei pela Faculdade de São Paulo, eu sou conselheiro formado pela Faculdade de São Paulo. E também sou formado em contabilidade no estado do Paraná, na cidade de Itambé, no Paraná. Então, assim, eu sou um gestor. Eu sou um gestor que tem o conhecimento da mentalidade humana, não só bíblica, para ajudar a todos, né, que é Deus, né, em cima de tudo, mas também da formação mental do ser humano. Por que isso? Porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Muito bom, candidato. Você se apresenta também como coach de liderança e coach de vida. Como essas habilidades elas contribuem na gestão municipal eficiente e voltada para o bem-estar da população? Porque assim, Camila, o que eu faço? Eu não paro, eu invisto em conhecimento. Uma coisa que eu fiz na minha vida é saber que o conhecimento é libertador. O coach, ele me trouxe assim, são plataformas que eu quis agregar valor nos conhecimentos sobre liderança, por exemplo. Eu sou formado em liderança, minha formação é internacional, pela Line Coach. Os 5 pilares de um líder, uma liderança de alto impacto. Primeiro, posicionamento, são 5 pilares. A primeira é postura, segunda, o relacionamento, terceiro, visão, quarto, espelhamento e quinto, integridade. Isso agrega nas equipes, porque são trabalhos em equipe, são liderança em equipe. E ela não é só em equipe, ela te ajuda a você liderar a si mesmo, a ter um domínio próprio, a você ser e poder cobrar das pessoas aquilo que você é. E não como muitos fazem, por falta de sabedoria, cobrar alguma coisa de alguém sem eu mesmo dar um exemplo para aquilo ali. Então, por exemplo, assim, o coach me trouxe um valor que agregou uma visão mais ampla, para mim poder cuidar melhor das equipes, para mim saber valorizar cada perfil comportamental. Por exemplo, nós temos 4 perfis comportamental. Temos o executor, comunicador, técnico e analítico. O bom para o líder é ter os 4 equilibrados. Geralmente, é difícil todo mundo ter os 4 equilibrados. Graças a Deus eu tenho. Então, acontece, eu procuro derramar sobre a vida das pessoas, porque uma liderança ela não parte somente de uma empresa. A primeira liderança é você exercer governo sobre você. Se eu não consigo governar eu mesmo, como eu posso passar um governo para uma outra pessoa se eu mesmo não consigo me governar? Então, eu preciso me governar, eu preciso dar o quê? Saber ouvir as pessoas, saber escutar, né? Porque ouvir entra no ouvido e sai pelo outro. Escutar é ouvir de boa forma. É você saber se comunicar. Então o coach ele trouxe isso daí. Porque a comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. É a forma que você comunica. Então um verdadeiro líder, ele olha dentro do olho da pessoa, de dentro do olho das pessoas que fazem parte da equipe e olha para ver se entendeu para não fazer alguma coisa errada no meio do caminho. Então isso daí é uma coisa muito importante. E muitas pessoas estão como líder, não por capacidade, não por postura, porque simplesmente uma sucessão que um dia foi um irmão, que um dia foi um pai, que um dia foi um amigo e não tinha outro para pôr, e por confiar naquele, pôs aquele. Então não, eu alcancei a liderança de alto impacto no coach, mas por ser quem eu sou, por desenvolver aquilo que está dentro de mim, que Deus pôs dentro de mim, em liderar as pessoas
com humildade, simplicidade, sabendo escutar e aplicar nelas aquilo que elas precisam. Candidato, Então, conte-me tudo. como enxerga o atual cenário em Lucas do Rio Verde e, na sua opinião, quais são os principais desafios que o município enfrenta? Eu acho que o maior desafio, Camila, está na distância entre a gestão pública e o povo. Eu posso ter o maior projeto na minha mão como gestor público, mas se eu não sair do meu gabinete e colocar a prefeitura para dentro dos bairros e ouvir o povo para escutar a demanda e trazer solução, é onde, para mim, que a gestão em si está pecando. Porque, assim, nada contra candidato, nada contra os gestores que já passaram pela nossa cidade. Muito pelo contrário. Eu gosto e tenho um bom relacionamento com todos aqueles que participaram um dia, que pôde contribuir segundo a sua capacidade. Por exemplo, em 1988, demos a emancipação ao município pelo Verne Cotrati. Após isso, veio o seu Paulo Nunes, depois veio o Otaviano Pivetta, aí vem Marino, aí vem depois Miguel, vem Binotti. Então, assim, todos eles, para mim, são pessoas que eu guardo no meu coração, são pessoas que a minha família tem o maior carinho por cada um deles. E nós não entramos nessa candidatura para apontar ninguém, muito pelo contrário, para mostrar os projetos e o interesse pelas pessoas, pelo povo da nossa cidade. Se eleito candidato, irá dar continuidade aos projetos que já são iniciados, seguir o plano anual que já está determinado, ou vai repensar o processo, refazer alguns planejamentos municipais? Olha, Camila, essa pergunta é de suma importância, sabe por quê? É assim, eu acho que um bom gestor, penso eu com toda certeza, que um bom gestor, ele é analítico, aí é onde entra o perfil analítico. Ele tem que analisar o que está dando certo, manter, com certeza, com toda certeza, manter o que está dando certo, ajudar o que está dando certo, lapidar o que está dando certo e ajudar a dar mais certo ainda, né? E trazer coisas que ainda precisam. Porque o meu objetivo não é tirar o que já está feito, mas sim valorizar e dar andamento naquilo que já está rodando, já está dando certo e agregar mais valor ainda, buscar mais recursos, buscar mais viabilidade para a nossa cidade, para agregar mais valor ainda. Dar um andamento de uma forma que vem vindo, mas de uma forma ainda podendo contribuir de uma forma melhor ainda. Em termos de desenvolvimento econômico e agronegócio, candidato, a agricultura ela é essencial para o município, né? E a sua família tem uma história forte nesse setor. Quais são as suas propostas para fortalecer o agronegócio na região? O agronegócio ele tem que receber o verdadeiro valor. Por quê? Porque o agronegócio ele se torna o quê? A horta do município, a horta do mundo. Então a gente tem que buscar conhecimentos, temos que buscar tudo que for preciso, tudo que for necessário, dentro não só da nossa cidade, mas dentro do nosso país, do nosso estado e fora do nosso país também. Porque nós não podemos ficar para trás, nós temos que estar diariamente se atualizando para que o nosso município sempre seja uma repercussão brasileira, mas não só brasileira, mas também internacional. Nós temos que andar com os dois pés, não é nem só com o pé direito, mas andar com os dois pés firmados no chão, buscando tecnologia, inovação e investindo na agricultura. Porque com certeza o agronegócio estará junto conosco nessa competência e dessa gestão. Em relação ao crescimento agrícola e alinhado com a preservação ambiental, candidato, quais políticas específicas na sua gestão, se eleito, serão implementadas para promover práticas agrícolas sustentáveis e evitar a degradação de recursos naturais? Eu acredito, Camila, que eu saindo, quebrando essa distância que existe entre a prefeitura e os órgãos, eu acredito sim em buscar cada vez mais informação, principalmente nessas áreas, para fazer acontecer o que é necessário e o que é preciso. Então, assim, é por isso que eu falo, essa prefeitura ela não vai ficar simplesmente fechada e trancada entre quatro paredes. Ela vai viver cada órgão, seja na área da agricultura, seja na área do comércio, da empresa, educação, saúde, ela vai viver verdadeiramente aquilo que ela teria que estar vivendo há muito tempo. Então, por exemplo, assim, a agricultura familiar é um projeto que a gente também temos, muito maravilhoso e transformador. Nós vamos optar pela também a feira familiar, agricultura familiar de pequeno porte.
Onde que, por exemplo, assim, onde já se viu nós chegar no supermercado, pagar um quilo de limão 10, 12, 15 reais, 8, 9 reais, isso não existe. Nós vamos para o Paraná, na nossa cidade natural de Maringá, nós pagamos no quilo de limão 1,99. Então nós temos que começar a produzir o que nós se alimentamos, o que nós comemos, o que nós precisamos se alimentar, nós temos que começar a produzir em nossa cidade. Por exemplo, nós temos que começar a produzir e dar oportunidade e qualidade de vida para a agricultura familiar, que é o projeto que nós temos, grandioso. Isso vai unir o agro, tanto quanto o agro, quanto o pequeno porte, porque o agro sempre esteve de mão dada, sempre esteve de braços abertos para ajudar a nossa cidade. Então a gente temos que aproveitar esse abraço dos agricultores junto conosco e viver, onde todos possam participar, porque a minha gestão ela vai fazer um diferencial. Por quê? Ela vai se tornar competente devido a ser técnica, ela não vai ser uma gestão de qualquer forma e colocar qualquer pessoa lá. Ela é uma gestão técnica e participativa, onde o povo vai ter voz nas decisões do município. Candidato, em relação à pauta do bem-estar social, né? Quais são as suas propostas para Lucas do Rio Verde em relação à melhoria dos serviços sociais, incluindo o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e programas de inclusão social? Então, essa pergunta é uma pergunta de suma importância também, porque nós temos também, voltando lá atrás, temos também um projeto para crianças, que são investimento, que nós vamos investir na base. Nós temos um poliesportivo do SESI, que a gente vamos implantar, se Deus quiser, em Lucas do Rio Verde, e chegarmos lá. Onde nós teremos tubo-água, piscina, quadras de vôlei, tênis, todo tipo de modalidade esportiva e todo tipo também de cultura na questão, por exemplo, assim, karatê, jiu-jitsu, todo tipo de dança. Nós vamos incluir todo tipo de modalidade cultural na questão de crianças e também um parque aquático junto. Por quê? Porque nós vamos estar investindo na nossa base, que a base é as crianças. O bem-estar, tudo já pensado para afastar as nossas crianças do mundo das drogas, do crime, dando a elas uma oportunidade de crescer, desenvolver e com apoio familiar. Porque você, ao investir na base, você fortalece a família, para a família ter o bem-estar na sociedade. Esse é um dos projetos. Então, outros projetos do bem-estar também social, eu acredito que a gente podemos falar também, trocar uma fala aqui. Há um projeto também dentro do plano de governo que, se o município aprovar, o povo aprovar, vamos dizer assim, porque nós vamos governar junto. Não vai ser apenas nós da diretoria, não vai ser apenas nós como gestor. Ela é como é que eu vou dizer? Uma administração técnica, mas ela é participativa. Nós temos um projeto de uma escola barco. Por exemplo, nós temos um lago da nossa cidade, um lago muito grande. E dentro desse lago, nós vamos colocar a escola barco. Promovendo o quê? As crianças, e não somente as crianças, mas também pessoas de toda a idade. Dentro desse barco vai ser o quê? Uma escola tecnológica, onde vai agregar, onde vai andar de mãos dadas o ambiente com educação e inovação. Nós vamos já ensinar desde criança, desde da base às crianças, a importância do meio ambiente. Porque investir no meio ambiente também é cuidar do nosso futuro, é cuidar do bem-estar. Então nós temos um lago ali, você imagina nós passando naquela avenida e tem um barco grande lá no meio, uma ilha, um barco grande lá no meio, que é uma escola. É uma escola com inovação, com apresentação, para nós trazermos conhecimento para as crianças, para os jovens e famílias. Então ali também vai ser um projeto nosso, a qual a educação com a inovação e o meio ambiente vai ser dado o seu devido valor. Nós temos que aproveitar o que a natureza nos dá e agregar o seu valor junto à humanidade, junto ao bem-estar. Então eu acredito assim, que nós investindo também em quadras, a um local de poliesportivo, aonde o pai e a mãe têm a capacidade de pagar, que cabe no seu bolso, uma taxa de no máximo 20 a 30 pila, até menos de 20 a 30 reais, e agregar toda a sua família, podendo dar estudo e capacitação dentro desse poliesportivo para os seus filhos
tudo pensado para não deixar essas pessoas ser vulneráveis ao mundo da droga, do crime. Então nós vamos investir na base, muito na base. Esse é um dos projetos também, para o bem-estar. Durante a nossa entrevista, o candidato mencionou diversas vezes a questão de conversar com os cidadãos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre participação popular e transparência. Então, Correto. como é que pretende fortalecer esses canais de comunicação com a população, garantindo que as demandas dos cidadãos sejam ouvidas e atendidas de maneira eficaz? Eu acredito que nós teríamos que o quê? Trazer a prefeitura para dentro dos bairros. Eu acredito que nós temos que levantar uma equipe capacitada. Eu acredito que nós temos que colocar grupos de pessoas preparadas, investir nessa capacitação, na qualidade de atendimento. Nós precisamos o quê? Ter audiências públicas, precisamos marcar reuniões entre a prefeitura com as pessoas, abrir uma porta, não só apenas também, fala assim, mais bairro, as igrejas. Existe um projeto de igrejas dentro da prefeitura, dentro do nosso plano de governo. Que as igrejas, cada bairro que você aumenta na cidade, elas terão alguns lotes para poder beneficiar as igrejas, por exemplo, tanto quanto a igreja católica, quanto as igrejas evangélicas. Por quê? Porque Deus é o autor e criador de todas as coisas. Então, o que acontece? Se nós levarmos os bairros super bem estruturados, com igrejas junto, com as escolas, professores junto, com a sociedade, as pessoas que trabalham, que se dedicam, que gastam o seu tempo, o seu ganha-pão do dia a dia, dizer assim, olha, nós temos uma audiência pública com o prefeito, com a equipe, com toda a gestão, e nós vamos ser ouvidos. E ali muitas ideias, muitas propostas nós vamos escutar, e nós vamos analisar e dar andamento. Por exemplo, nós não podemos deixar os nossos professores abandonados. Eu vejo que tudo na vida, quando nós se formamos, nós passamos por um professor. Eu acredito que os professores têm que ter as suas RGA sendo honrada. Eu acredito que o plano de carreira dos professores tem que ser honrado. Eu acredito que os professores precisam do verdadeiro apoio que merecem. Então, quando fala prefeitura nos bairros, é viver não só a estrutura de prédio, monumento, não. Ali dentro tem uma equipe de pessoas, profissionais, que se dedicaram a vida para estar ali, que se deram a vida para ser alguém. Então, aquelas pessoas vão ser escutadas, aquelas pessoas vão ser ouvidas. Nós vamos sentar junto e vamos trazer a melhor forma possível de governo, mas vindas de propostas e ideias de cada um de seu setor. Nós vamos ouvir cada setor ser valorizado. Candidato, em termos dessa última fala sua sobre as igrejas dentro da prefeitura, né? Você mencionou católicas e evangélicas. Outras religiões também são bem-vindas? Com toda certeza. Inclusive eu quero ressaltar aqui o nome de um padre, Padre Mateus, a qual nós fizemos obra junto, social, um homem que eu tenho muita admiração, que infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente porque não está mais no meio de nós. Deus já levou ele, não está mais no meio de nós, que eu ajudei em oração junto com ele, quando ele estava na sua fase final do câncer que ele, infelizmente, o levou. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou formado em teologia, sou evangélico, com certeza, porém, a Bíblia, dos 66 livros nessa biblioteca, ela não aponta nenhum tipo de ser humano. Ela é um livro, é uma biblioteca de 66 livros que diz o tempo todo que Deus ama o próximo, que Deus ama seus filhos. Nós não devemos jogar ninguém fora. Se o próprio mestre, que é o maior mestre de todos os tempos, é o princípio e o fim, que se chama Jesus Cristo, não jogou ninguém fora, por que eu jogaria? Agora, os religiosos, às vezes chamados de ignorantes, por causa que em vez de ter sua visão em Deus, no Espírito Santo, em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, muitas vezes está preso em placa. Quer pregar as suas ideologias, mas graças a Deus, a Bíblia diz que nós somos libertos para amar o próximo. Então todas as religiões são muito, mas muito bem-vindas mesmo. Muito bom, candidato. Estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, né? Esta é uma série de entrevistas do portal Momento MT com os candidatos às prefeituras municipais em Mato Grosso. Estamos conversando com Cristiano Ossucci, que é candidato à prefeitura em Lucas do Rio Verde.
Candidato, a pauta agora é segurança pública, né? Lucas do Rio Verde vivenciou algumas experiências difíceis e traumáticas nos últimos meses, casos de feminicídio, né? Muito medo das pessoas de sofrerem assaltos. Como que está sendo pensado no seu plano de governo em relação à otimização da segurança pública? Olha, muito bom, viu, Camila? O que acontece? É igual havia começado a falar e caiu a câmera aquela hora sobre a segurança, né? A segurança, a coletividade de policiais, ela ajuda. A trazer polícias, órgão de polícias mais bem preparado, ajuda. Tudo ajuda. E nós vamos investir nessa área. Mas o mais importante é investir na base. Porque eu lembro que quando no ano de 1999 para 2000, quando o Lucas do Rio Verde era bem tranquila, não tinha tanto assalto, aí havia alguma coisa aqui já aparecendo, tal, e as pessoas, as famílias, eu junto escutava, todos os mais velhos falavam assim, nós temos que aumentar a coletividade de polícia, claro, com certeza, mas vai resolver só aumentando a coletividade de polícia? Não, vai ajudar. Pensa como se nós tivéssemos como uma febre agora. Por que a febre vem? Porque existe uma causa. Nós vamos lá, tomamos um dipirona, um paracetamol, passa aquela febre, mas a causa está lá. Uma inflamação, uma infecção. A inflamação que eu vejo, a infecção que nós temos em nosso município, primeiramente, é a mentira. Por exemplo, essa mentira que dizer que a nossa cidade está boa no setor da segurança, através de pessoas que estão por aí. Não pela sua pessoa, Camila, e nem pela minha, mas por pessoas que muitas vezes querem viver de maquiagem. Nós não podemos viver de maquiagem em Lucas do Rio Verde. O nosso povo precisa ser valorizado. Eu vejo assim, primeiramente, a gente precisa, para melhorar a segurança, aumentar a coletividade, buscar profissionais mais qualificados e investir na qualificação daqueles que já estão, construindo e dando para eles também estilo de moradia e qualidade de vida. Nós temos os nossos policiais dentro da nossa cidade que pagam aluguel. Nós precisamos implantar na nossa cidade um projeto chamado Vila Militar, por exemplo, a qual eles estão livres dos aluguéis, a qual esse peso nós tiramos de cima deles e eles possam trabalhar verdadeiramente um bem-estar verdadeiro. Tipo assim, onde podem exercer sua função com mais qualidade de vida e estar menos preocupado com a família, porque a família vai estar mais valorizada, ter um teto, uma moradia que possa ampará-los, vamos dizer assim. Primeira pauta seria, segunda, né? Seria a coletividade, a moradia para eles, para aqueles que já estão. Investir naqueles que já estão. E não desvalorizar os que já estão. E também, nós, para resolver toda a causa, junto, que eu vejo 3 partes aí, na segurança. E essa é a terceira, que é a mais fundamental. Nós investimos na base. Investimos nas crianças. Por quê? Você me perguntou o que é inteligência emocional, o que agregou em mim os conhecimentos sobre o coaching. Por exemplo, a inteligência emocional, a neurociência e a psicologia, a qual eu tenho formação, prova que todo ser humano tem a necessidade de ser lembrado, a necessidade de ser visto. Então nós temos uma formação de 0 a 7 anos, que entra na parte fundamental do ser humano, que é as crianças, a necessidade de ser lembrado, a necessidade de ser visto. Aos 7 anos nós finalizamos a formação do nosso mindset, a nossa mentalidade, a forma que nós vamos agir e reagir ao redor de nós. O que acontece? Tem muitas crianças que já saem de uma forma com peso na família, com agressão sexual, com abusos, com violência, pais que não têm condições de dar para os seus filhos aquilo que gostaria, como outros pais têm. Muitas vezes eu já passei por isso na minha vida, de você chegar numa loja e olhar para uma vitrine e ver um brinquedo caro e uma mãe falar para você assim, filho, isso aí não é para você, isso é para quem tem dinheiro, isso é para quem está rico. Aquilo entra na mentalidade de uma criança e essa criança vai desenvolvendo, quando ela chega naquela fase de adolescente para jovem e que a pessoa começa a aparecer para ela uma oportunidade de vida e essa oportunidade é boa, vem aquela sabotagem mental que um dia a mãe, sem querer, plantou. Falou assim, olha filho, isso não é para você. E às vezes a pessoa que já está lá dentro, plantada quando era criança, fala, não, isso não é para mim. Então já apodou a criança lá atrás. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos investir na base. Nós vamos investir nas famílias, nas crianças, junto com o apoio dos pais. Nós vamos ajudar os pais a tirar o peso de cima deles, a criar os vossos filhos.
Eu aprendi uma coisa, Camila, que para nós chamar a atenção de alguém, a gente precisa saber onde é que está a atenção. A atenção está no digital. Tanto é que nós estamos usando agora o celular para falar, para se comunicar. Eu vejo o digital como se fosse uma piscina no fundo de um quintal. Se você colocar grade para uma criança não morrer afogada, se for uma criança que nem eu fui, não vai prestar, porque eu pulava muro, pulava árvore, pulava a grade, então eu ia morrer do mesmo jeito afogado. Deus. Então a gente... Exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que ensinar a criança a nadar. Nós temos que ensinar a criança a mergulhar, a criança a nadar. Nós temos que ensinar os nossos celulares. Porque hoje você visita uma casa, uma criança de 3, 4 anos já está no celular. Então o que acontece? O povo está assombrado, com medo de desemprego. Gente, os Estados Unidos, a Suíça, o Japão, já está anos na nossa frente no digital. E está faltando gente para trabalhar. Então o que acontece? Nós estamos caminhando no nosso Brasil, no nosso país, o serviço, o emprego, ele está tomando uma nova dimensão, uma nova direção. E se todo o povo brasileiro, nós não se atualizarmos, nós vamos ficar para trás. Então o que nós vamos fazer? Nós, junto à prefeitura, junto com a tecnologia, junto com o digital, e pessoas e família que não têm condições de comprar um celular, um Chromebook, um notebook, nós vamos ajudar esses pais de família a comprar esses digitais para os seus filhos. E nós vamos ter agregado também aplicativos digitais, mas de uma forma eficaz, com educação familiar, educação social, educação financeira empreendedora, educação econômica e principalmente educação religiosa. Deus. Então o que acontece? Nós vamos ensinar a cada idade, com atrativos e aplicativos tecnológicos e inovação, ensinando o que é uma família, que hora que tem que acordar, que hora que tem que sentar na mesa, honrar um pai ou uma mãe, honrar um amigo que está na escola, um professor que dá aula. Então essas crianças, e vai agregar junto com isso, Camila, um caráter sendo moldado, uma criança alcançando pontuações para uma bolsa de estudo, agregado no aplicativo, no digital, junto com os comércios, junto com as empresas. Quando a pessoa chegar na sua fase de adolescente, para jovem, a tua empresa vai poder olhar para aquele jovem e falar, poxa, esse jovem tem uma pontuação maravilhosa. Então o que acontece? Nós vamos despertar, nós vamos extinguir esse jovem, pôr dentro deles a vontade de ser alguém. Eles vão querer ajudar a família, querer ser alguém, vão despertar neles a vontade de sonhar novamente. Então assim, nós vamos lançar uma safra de jovens na sociedade, para o bem-estar da nossa cidade, de mentalidade curada. Sem necessidade de ir para o crime, de ir para as drogas. Então tudo que foi possível dentro do nosso município, fora do nosso município, nem que nós tiver que buscar fora, nos Estados Unidos, onde tiver que buscar, nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Aí nós vamos curar o quê? Nós vamos curar a segurança no nosso município, porque jovens estão sendo lançados e apresentados à sociedade de forma curada. Aí o índice de criminalidade vai cair, os policiais vão ter o seu devido apoio verdadeiro e junto também do poliesportivo que eu falei ali atrás, tendo junto de vários profissionais do ramo de jiu-jitsu, karatê, danças, balé, agregando junto à família, ao bem-estar, potencializando tudo isso. Então isso está dentro do meu plano de governo. Muito bem, candidato. Camila, posso falar mais, só completando? Claro. Para nós complementar a área da segurança. Nós vamos aproveitar as câmeras, a infraestrutura que nós já temos de câmera na cidade, e graças a Deus, todas quase estão aí, mas nós vamos aumentar os números dessas câmeras e vamos colocar em todas as câmeras o cupom de monitoramento, que é a leitura facial. Em todos os bairros, dentro de todas as saídas, nós vamos implementar o cupom de monitoramento, que está em Curitiba, Londrina, Maringá está entrando com muita força no estado do Paraná, e nós vamos ter na nossa cidade esse monitoramento para a segurança da nossa cidade. E não só isso, mas também um monitoramento via satélite, uma escolta via satélite, não somente com helicóptero, que é um investimento muito alto, mas também com custo mais baixo, que é via satélite, com mais rapidez, com mais eficaz, para poder resolver o problema da sociedade.
Candidato, a minha última pergunta, ela era relacionada à pauta da educação, porém o senhor já explanou, já falou bastante da educação. Então, como gancho na sua última fala, eu vou te perguntar ainda em relação à questão de segurança pública, ainda nessa pauta, candidato. Nos últimos anos houve um crescimento grande do número de CAC, do número de clube de tiro, do pessoal que gosta de fazer esse tipo de curso, de aprender, de ter coleção, né? Como é que o senhor observa essa questão do armamento e dos cuidados necessários para manter a segurança pública relacionada a isso? Olha, isso é uma pauta não só para nós, mas em Lucas do Rio Verde, mas em todo o Brasil. Eu acho que nós precisamos, Camila, se aproximar. Nós precisamos, em primeiro lugar, aproximar a administração pública com o povo e ouvir o povo e escutar o povo, o que é de melhor para a nossa cidade, principalmente nessa área. Eu vejo que o feminicídio, por exemplo, as mulheres estão sofrendo demais nessa área. É uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. É uma área que nós precisamos escutar as mulheres. Precisamos escutar cada mãe de família, cada jovem. Precisamos fazer o que é melhor. E o que é melhor é a gente buscar o quê? O que é necessário. E o que é necessário é ouvir também a opinião das mulheres. Ouvir também a opinião das pessoas. Nós precisamos o quê? Simplesmente nós temos que se aproximar e lutar por aquilo que é melhor. Eu vejo assim, muitos optam o desarmamento, outros não. Eu acredito que o armamento, ele não deve ser proibido, mas porém, de uma forma eficiente e eficaz. Há um processo, por que você está armado, por que você tem uma arma dentro da sua casa, passar, por exemplo, por uma avaliação, passar por um psicólogo, passar por provas mentais, e não só mentais, mas o porquê. E essa pessoa ela tem que ser aprovada para poder ter essa arma, para ter esse tipo de armamento. Eu não sou contra o armamento dentro de casa, você defender a tua família, você defender o seu filho, sua filha, o seu marido, a você mesmo, mas são coisas que nós precisamos sentar mais, poder sentar na mesma mesa, falar a mesma língua e ouvindo essa demanda, porque é uma demanda com muito carinho. É uma demanda que a gente precisa resolver com bastante cautela e optar por aquilo que é melhor. Eu não quero, por exemplo, decidir isso sozinho. Uma gestão, por que é uma gestão? Porque ela tem uma equipe, porque ela tem algo que ela administra. Então nós vamos ouvir a população, nós vamos ouvir todas as demandas, desde a área de comércio, empresa, professor, o morador, e nós tomar uma decisão eficaz, juntos. Esse é meu pensamento. Excelente, candidato, muito obrigada. Esta foi a nossa entrevista no portal Momento MT, a série de entrevistas com os candidatos aos municípios mato-grossenses. Conversei hoje com Cristiano Sushi, candidato à Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Muito obrigada, candidato. Camila Jorge, assim, quando precisar, pode entrar em contato, estamos abertos, estou aberto a falar, e vou dizer mais, a nossa gestão não é apenas governamental, ela é privada também, de uma forma ou de outra, seja pelo governo, ou seja pelo apoio dos nossos agricultores e empresários, nós vamos fazer acontecer na nossa cidade. Muito obrigada. Deus abençoe. Até mais.